Eu estava conversando aqui com o Jorginho e a gente fez uma relação que muita gente faz, que é 2002, o Filipão assume, faltando um ano, a situação parecida. Mas o Filipão, pô, tava aqui no quintal, via tudo. Pô, a gente tinha uma geração ali dos Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, uma geração, sem desmerecer, assim, melhor do que a geração atual. Mas mesmo assim a gente não pode trabalhar com essa superstição, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, cara? Não dá pra trazer isso pro campo da superstição, né? Deu certo em 2002, o cara vai chegar faltando um ano aí, vai. O Zagallo pegou também na saída do João Saldanha, de 69. A gente teve, se você parar e pensar, né, de 82 para 86 também, o Tele saiu, depois voltou no final. Então, todo esse processo faz parte muito mais de uma superstição e do que propriamente quando... Eu digo, né, quando o presente vira passado, ele parece que começa a ficar mais bonito, né? Eu gosto muito de falar assim, o passado não era tão bonito como a gente fala hoje, o presente não é tão ruim quanto a gente imagina, e o futuro não é essa coisa que todo mundo imagina que vai ser um desespero. Pelo contrário, vamos viver o dia a dia e vamos ver o que vai acontecer. Felipe, você como gestor, assim, vamos imaginar que você chegasse hoje na CBF. Você é o presidente, ou você vai ser o braço direito do presidente e tal. Olhando para o futebol brasileiro, pô, calendário, liga, essas coisas todas, assim, o que precisa ser feito, além de olhar para a seleção brasileira, tá? Mas dentro do futebol brasileiro, o que precisa ser feito, o que deveria ser feito hoje, sob uma nova gestão, para que se organizasse mais? Boa pergunta. Vamos fazer um podcast, né? Não, pô, por isso que for. Porque essa pergunta vai ser um podcast só. Boa. Porque eu falo assim, eu parto do princípio sempre da educação, não é escolarização. Hoje o futebol brasileiro, desde o ano de 2007, quando a gente deixou de alojar atletas menores de 14 anos dentro dos centros de treinamento dos clubes, quando a gente começou a criar os cadernos de encargos para que a gente pudesse dar certificados de clube formador dentro dos clubes, a gente começou a obrigar que os alunos estudassem, que não quer dizer nada com educação. A gente precisa promover uma verdadeira revolução no futebol de formação do Brasil. Isso é a primeira coisa que eu faria, entendeu? Organizar melhor as competições. Hoje, as categorias sub-17 e sub-20 do Brasil estão jogando como profissional, jogando quarta e domingo, entendeu? Tendo treinamento quase como profissional e tendo a sua educação relegada ao segundo plano. Só para você ter uma ideia, o nível de transformação que eu gostaria de fazer, Wilton, eu passaria a exigir ou tentar fazer com que os treinamentos das categorias de formação fossem após os turnos escolares, a partir das 5 horas da tarde, para que você pudesse estudar primeiro e depois treinar. E não matricular atleta em escolas públicas, municipais ou estaduais, para eles simplesmente estarem matriculados dentro do processo. E a educação é muito mais do que a escola, é você preparar com línguas, é você cuidar da formação completa e holística de um atleta de formação, você cuidar do seu núcleo familiar, você capacitar e valorizar melhor os seus treinadores. Então, você fazer o trabalho de base, ao mesmo tempo que dentro da estrutura profissional você pudesse dar autonomia para os clubes de formarem as suas ligas. Eu acho isso fundamental que seja feito e espero que o Samir possa fazer isso. Eu penso que a CBF não pode cuidar da estrutura do futebol brasileiro como um todo, eu acho isso fundamental. Eu acho que a gente precisa pensar de uma forma mais verdadeira o calendário nacional. A gente não pode esquecer, Hilton, que a gente tem um ecossistema com mais de 25 mil jogadores de futebol profissional. E desses 20 mil jogadores de futebol profissional, só 1.800 estão empregados nas 3 séries. A gente tem a Série D com 64 clubes, que é um campeonato que começa em abril e em setembro, no final de setembro ele já acabou. A gente tem muitas milhares de famílias que têm 3, 4 empregos durante o ano. A gente tem quase 90% da classe jogador de futebol ganhando abaixo de R$ 1.500. Então, a CBF, como casa do futebol brasileiro, ela precisa estar muito mais preocupada com o processo de fundamentar melhor os pilares do futebol e deixar que
que esse fundo de funil, como a gente está falando um pouco antes de foda. gravar, tem autonomia suficiente para gerar sua receita. A gente não pode reprimir um clube como o Flamengo, que já ultrapassou o bilhão de receita anual, o Palmeiras, que já ultrapassou o bilhão de receita anual, para ficar dentro de uma estrutura que ainda se movimenta muito lenta, de uma forma muito lenta. Então, eu acho que educação, para que a gente colha frutos daqui a 8, 10 anos, calendário, para que a gente possa pensar de uma forma mais humana a classe, o ecossistema do futebol brasileiro, autonomia para clubes, que eu acho fundamental, e a questão que eu sempre digo do fair play financeiro. Mas não o fair play financeiro de limitar salários, porque isso quem dita é o mercado. O fair play financeiro ele precisa ser muito mais de que você não gaste mais do que arrecade. Você não pode, como o futebol brasileiro fez nas últimas 3 décadas, chegar no meio de uma temporada e fazer 5, 6, 7, 8 contratações para se livrar de um rebaixamento e poder aumentar sua dívida em 50, 100, 150 milhões por ano. Eu acho que o fair play financeiro ele precisa ser muito mais voltado para isso. E que a gente consiga, dentro dessa estrutura toda, respeitar a Lei Geral do Esporte, que é a lei que nos rege, e, a partir daí, a gente, ao separar e departamentalizar todo esse ecossistema, deixar com que ele possa crescer de uma forma orgânica, que eu sei que a gente tem condições. Essa várzea aí de... tá caindo, aí contrata 6, 7 para tentar... E a dívida... Isso, assim, a gente pegou uma época que isso era toda hora, Meu Deus né? do céu. Era só a várzea, Meu Deus né? do céu. Hoje não tem tanto assim, né? Hoje diminuiu. Hoje diminuiu, Eu não sou né? tão... Eu não Otimista sou tão otimista assim, não. Né? Que eu digo... Ainda tem várzea? Isso acontecia nas prefeituras, antes da Lei 8666, a Lei de Responsabilidade Fiscal. As prefeituras fechavam seus orçamentos com aumento de receita. Na nossa época, na verdade, a nossa época é a de hoje ainda, né? Mas a gente estava lá naquele tempo, os clubes fechavam os seus orçamentos com venda de jogadores, né? Então, assim, tem 100 milhões para entrar e 200 milhões para gastar, então eu vou vender 100 milhões de jogadores, que nunca acontecia isso. Eu não vejo ainda os clubes com essa austeridade tão grande, sinceramente, não vejo não, viu? Não. Eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó. É só clicar.